Crônicas do Amanhecer de 29 de agosto. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Maldade pode ser fruto de traumas de ambiente, mas também transtorno mental. Parte 1. Uma pessoa nasce maldosa ou se torna cruel ao longo da vida. Segundo a psicologia e a psiquiatria, a maldade pode ser fruto de vários fatores que vão de transtorno de personalidade às vivências sofridas na infância. Quando é um transtorno mental, o mais relacionado à maldade é o tipo A, transtorno de personalidade antissocial, espectro que engloba a sociopatia e a psicopatia, embora existam outros relacionados à personalidade má ou algumas atitudes violentas ocasionais. O sociopata se caracteriza por um padrão recorrente de comportamentos desviantes e falta de empatia. Já o psicopata, além dessas características, necessita adotar um comportamento criminal recidivo ou ter potencial para isso. Mas antes de ir chamando qualquer pessoa que o tratou mal de psicopata, o diagnóstico só pode ser dado conforme critérios estabelecidos no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5. Quem possui o diagnóstico de psicopata ou sociopata dificilmente demonstra remorso em suas ações e o poder de manipulação, típico do quadro de tipo A, se sobressai. O que faz de fato uma pessoa boa ou má pode ter um componente bastante subjetivo, porque essas são classificações relacionadas com expectativas sociais e as normas sociais não são universais ou estáticas. No entanto, é importante ressaltar que a pessoa ser má pode ser fruto de um ato isolado, em um contexto específico ela foi considerada maldosa pelas pessoas que tiveram suas expectativas de colaboração quebradas, por exemplo. Em última instância, todos nós já fomos considerados pessoas más em algum contexto. O diferencial, que tem a ver com esse rótulo de maldade, estaria relacionado à recorrência desse tipo de ação. Nenhuma pessoa é completamente má ou 100% boa. Psicológica e biologicamente falando, todos nós temos a condição de fazer o bem a alguém e também causar o mal conforme o contexto, a necessidade ou as circunstâncias. Trata-se da dualidade que todo ser humano traz em si. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a maldade na questão 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado. São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima. Os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão a terceiros que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mas que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Na questão 101 Allan Kardec enumera as características dos espíritos imperfeitos. Caracteres gerais: predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia.
Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas, entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem de que usam se lhes revela o caráter. Todo espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente, pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E, como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de agosto de 2022.